Deus abençoe a todos, uma boa noite, graça e paz. Amados, eu havia prometido que estaria dando início ao estudo sobre Adventistas de sétimo dia hoje. Só que ao olhar aqui o meu script, né, ou melhor, o meu esboço, eu vi que o assunto está muito pouco preparado, muito mal feito, por assim dizer, muito resumido. E eu vou dar mais uma abordagem a algumas questões sobre seitas, e talvez até entrando hoje em uma seita um tanto quanto, não seria uma seita histórica, como as que temos visto até agora, como o Testemunho de Jeová, como o catolicismo, né, que já é uma religião mundial, o mormonismo, que já vimos, mas eu estaria dando uma introdução até repetindo um pouquinho, não vou nem dizer repetindo, mas mostrando algumas marcas das seitas. Na introdução, quando começamos, antes do catolicismo, nós falamos sobre a matemática das seitas. Eles usam a divisão, multiplicação, soma e diminuição. E hoje eu quero fazer outras abordagens, se assim o Senhor nos permitir. Até porque, queridos, o assunto de seitas e heresias, ele é um assunto árduo e um assunto também extenso, por demais extenso. A cada dia surge um novo modismo religioso e cada um é mais criativo do que o outro. Eu já li um pouquinho sobre o assunto, eu fico assim... admirado com a criatividade dos loucos em criar novas heresias. Você vai estudar uma a uma, você vai ver, rapaz, como que o ser humano ele é criativo em invencionices. Para os amados terem uma ideia, o Instituto Cristão de Pesquisa, mais conhecido como o ICP, e também, por que não dizer, o CACP, esqueci o nome do pastor que está na direção agora, eles já contam com mais de 10 mil seitas catalogadas, em seus escritórios, e cada dia surge uma nova. Os falsos profetas, eles cumpriram na íntegra as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo lá em Mateus 7, versículo 15 a 23, quando o Senhor Jesus disse assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, ou em outras versões, abertamente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, por trás dessa afirmação do Senhor está aí os falsos profetas, os falsos mestres, os líderes de seitas. Mas, queridos, apesar de toda essa inovação doutrinária, apesar de tanta falsa profecia, apesar de toda a heresia em nome de Deus, apesar das seitas elas prosperarem cada vez mais, elas crescem assustadoramente, apesar de tudo isso, o caminho verdadeiro continua sendo Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a verdade que liberta, Ele é a porta, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Então não podemos perder esse foco. Agora, em relação à definição de seita, é bom relembrar, queridos,
uma seita, segundo David Bress, é uma perversão religiosa. É interessante isso. Uma seita é a crença e a prática dentro do mundo religioso que requer a devoção das pessoas a algum ponto de vista religioso ou para algum líder, estribados em alguma falsa doutrina. Uma seita, resumindo, é uma heresia organizada. Está sempre em torno de um líder humano. Nesse sentido, nós não somos seitas, sabe por quê? Porque o nosso líder não é humano. O nosso líder é divino. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda igreja cristã genuína, ela é exclusivista, no sentido de que o foco é Jesus e não o pastor, não o apóstolo, não o evangelista, não a irmã consagrada do círculo de oração e assim por diante. O nosso foco é Jesus. O que nos une é Jesus. Agora, dentro de uma seita, Jesus não é a estrela que deve brilhar ou o sol que deve brilhar, mas sim o personagem humano, o fundador daquela instituição. Nós podemos honrar os nossos líderes, nossos pastores, isso é sadio, é benéfico, não há problema algum nisso. Nós temos, por exemplo, participando da conferência aqui, da nossa aula, irmãos da Nova Vida, irmãos da Assembleia de Deus. A Nova Vida, o fundador, foi um homem muito usado por Deus, chamado Roberto McAllister, que fundou a Igreja de Nova Vida, a qual o nosso amado pastor Alan, fundador da Igreja Bíblica Cristã, foi membro e da qual eu fui membro. Então, foi um homem exemplar, um homem de Deus, mas ele não é a nossa fonte de inspiração. Ele não é o nosso líder máximo no sentido de seguirmos às cegas. Os assembleanos também têm um fundador, Daniel Berg e Gunnar Wingren, 2 missionários suecos que vieram para o Brasil. Eles foram usadíssimos por Deus, mas tem muitos membros da Assembleia de Deus que nem sabem quem são esses 2, mas sabem quem é Jesus. Então esse é o foco. Agora, em relação à seita, é diferente. Os líderes já morreram há anos e continuam sendo venerados, continuam sendo como que a pedra principal daquela organização religiosa. Nesse ponto, nós não somos seita, até porque temos comunhão com todas as demais igrejas evangélicas. Somos irmãos em Cristo Jesus. Mas um detalhe, uma seita pode assumir formas, mas basicamente é algum movimento religioso que distorce ou desvirtua a fé ortodoxa até o ponto em que a verdade é transformada em mentira. Então, queridos, o parâmetro é a ortodoxia. O que seria a ortodoxia? Seria um conceito doutrinário já aceito há milhares de anos. Nós não somos um modismo. A nossa fé não é nova, de 10 anos, 100 anos, 200 anos. A nossa fé remonta ao período dos apóstolos. Essa é a nossa fé. A ortodoxia, o credo dos apóstolos, e tantos concílios que já foram feitos ao longo da história da igreja, essa é a fé ortodoxa. E tudo aquilo que desvirtua essa ortodoxia entra no campo das seitas. Então, é impossível, guarde isso, é impossível definir uma seita a menos que se faça essa comparação em relação a um padrão absoluto ensinado nas Escrituras. Se não houver um padrão, como vamos definir uma seita? Se não houver, por exemplo, uma definição de quem é Jesus, da pessoa humana e divina de Jesus, se não houver uma definição bíblica e histórica de quem é o Espírito Santo, que é uma pessoa essa negada pelos testemunhos de Jeová, que dizem que o Espírito Santo é uma força impessoal, ativa de Deus, se não houver princípios, queridos, bem estabelecidos, bem fundados, não tem como se definir uma seita.
Então, quando ela é confrontada com a verdade da Bíblia, uma seita, ela destaca-se pelas suas marcas distintas, que nos capacitam a classificá-la como fatalmente subcristã. E as seitas têm marcas, né? Não só a marca da matemática, como o próprio ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, formulou em relação à matemática das seitas, que eles diminuem algo da pessoa de Jesus, eles somam algo em relação à regra de fé e prática, acrescentam algo, eles diminuem algo da pessoa de Jesus, multiplicam as formas de salvação e assim por diante. Agora, quais seriam outras marcas das seitas? Quais? Toda seita, guarde isso, toda seita possui marcas distintas que as identifica de maneira inconfundível. E conhecendo a marca, queridos, facilita. Essas marcas são universais. E, mais uma vez, conhecendo essas marcas distintas, nós seremos aí poupados de ter que estudar a fundo todos os modismos religiosos que aparecem. Queridos, é impossível ser doutor em heresia. É impossível. Até porque se você for se dedicar 100% em estudar todos os modismos, todas as seitas, toda a novidade do mundo, né, herético, você não vai mais estudar a Bíblia. Você não vai mais congregar, você não vai preparar mais sermão se for um pastor ou outro irmão que prega. Você vai se dedicar 24 horas só para engolir bobagem, veneno na panela, carne podre, alimento podre, estragado. Então é impossível ser doutor em heresias, mas conhecendo pelo menos algumas marcas das seitas, isso nos poupa, né, de nos aprofundarmos ao extremo nesse assunto, ao extremo, porque, queridos, é perigoso. Eu me lembro há muitos anos atrás que tínhamos um programa numa rádio local aqui em São Gonçalo mesmo, e ali a gente sempre pregava a palavra, e tinha um ouvinte que sempre mandava mensagem, bilhetinho, mandando eu falar sobre maçonaria, que tinha uma porção de pastor maçom, que isso, que aquilo, mandava material para mim. Eu nunca falei sobre maçonaria, e eu acho que ele devia pensar que eu era maçom, só porque eu não tratava do assunto. Agora, por que eu não tratava do assunto? Porque o assunto é, por demais, extenso, longo, árduo, e eu não tinha tempo para me dedicar àquele assunto. Eu não posso falar de um assunto, né, sem conhecer os fatos. E, amados, é muita literatura, é muito material, dá pano para manga. Mas o que eu sei, o pouco que eu sei da maçonaria é que é do diabo, é do demônio. Nenhum pastor deve se envolver, nenhum membro, nenhum cristão deve se envolver com isso, né? Então, não é pelo fato de eu não querer, às vezes, tratar de um assunto, né, que eu faça parte daquilo. Muito pelo contrário. Para mim, a maçonaria é do diabo. E o pastor que se envolve com isso, ele está de braços dados com o diabo. Literalmente, sem meio termos. Então, voltando aqui ao assunto, quais seriam as marcas das seitas? A primeira marca fundamental é amor às trevas. É a pessoa amar o engano, amar a mentira. O apóstolo João, no Evangelho de João 3, 19 a 21, ele disse o seguinte: este julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, o indivíduo que está resolvido a viver uma vida imoral, ou mesmo uma vida egocêntrica, centralizada nele mesmo, esse indivíduo vai fugir da verdade. Ele vai fugir do Evangelho de Cristo, porque esse Evangelho vai desvendar a sua vida em relação àquilo que realmente ele é. Vai mostrar quem realmente ele é. Ou seja, uma pessoa ofensiva a Deus, que precisa se converter, precisa se arrepender.
uma das principais razões, queridos, pelas quais as pessoas elas recusam-se a crer no Evangelho de Cristo, depois de ouvirem a verdade de Deus, é que essa verdade ilumina inevitavelmente seu caminho pecaminoso e o convoca ao arrependimento. E não só o arrependimento, mas a fé no Salvador. Agora, cá para nós, seguir a Cristo exige renúncia e nem todos estão dispostos a isso. É mais fácil se embrenhar no mundo das seitas, que muitas delas não há imperativos morais, e ali se afundar numa vida de devassidão. Segunda marca, queridos, de uma seita é ataque aos novos convertidos. Isso é impressionante. Como as seitas atacam novos convertidos. Em nossos dias, temos visto aí os felizes resultados do evangelismo. E muitos têm sido bem expressivos. Por exemplo, na África, existem cruzadas, pelo menos antes da pandemia, cruzadas evangelistas que levaram cerca de 100 mil, 200 mil, 500 mil e até 1 milhão de pessoas a Cristo num culto só. Pregação, por exemplo, de Reinhard Bonk, um pregador alemão que pregava na África. Ele já é morto, morreu, se não me engano, em 2019. E ele, nenhuma cruzada, isso ficou marcada na história, um único culto. Foram mais de 1 milhão de pessoas que receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Isso é louvável. Os grandes esforços da igreja, queridos, seus líderes capacitados por Deus, têm produzido aí muitos milhares de novos convertidos ao Senhor. Isso é a benéfica bênção. E, como resultado, há um grande número de infantes espirituais na igreja. Pessoas novas convertidas. E muitas vezes elas são levadas a Cristo, mas não tem aí um acompanhamento. E, sabendo disso, as seitas estão aí emergindo, estão aparecendo através de um programa ambicioso, destinado a infeccionar as almas desses bem-aventurados recém-convertidos. Com o quê? Com o vírus mortal da heresia destruidora. Então, queridos, o novo convertido é como uma criança recém-nascida que precisa de quê? De cuidados. E o ensino da palavra de Deus é que vai sustentar o novo crente na fé. Mas as seitas, elas vão primeiramente nesses recém-convertidos. Ali eles lançam suas heresias, os seus ataques. E muitos desses recém-convertidos acabam se embrenhando pelo mundo das seitas. Que possamos estar atentos quanto a isso. Uma outra marca da seita são revelações extra-bíblicas. Não há fundamento bíblico. Extra-bíblico. Nós vimos aí já o catolicismo, já vimos o Testemunho de Jeová, já vimos o mormonismo, do que eles são capazes de fazer quando vão além daquilo que está escrito. As seitas, queridos, afirmam que Deus tem falado, ou seja, Deus não falou no passado, mas continua falando e tem ainda registrado palavras através de quaisquer meios, desde o tempo que nos deu as escrituras do Novo Testamento. Essa é a marca das seitas. Ou seja, Deus não falou no passado, nós temos que somente olhar para o passado, para a palavra. Mas Deus continua falando, continua inspirando, continua usando pessoas para escrever novos documentos, novos relatos e assim por diante. Dizem, pois, que Deus falou ou tem falado com ou sem a Bíblia. Então, para a seita, a Bíblia, como já disse em aulas passadas, a Bíblia não é a única regra de fé e prática. Não. Por exemplo, uma seita de Los Angeles, olha a afirmação que eles fizeram certa feita. Diz assim, para você, a Bíblia tornou-se um livro, mas quero que você saiba que Deus tem inspirado a homens e mulheres com o poder de revelar em nossos dias as verdades ainda maiores, novos desdobramentos que partem do coração da vida.
Acima de tudo, queremos que você tenha seus olhos abertos hoje em dia para coisas ainda maiores que estão chegando, pois Deus está fazendo maravilhas entre os homens. Regozije-se na nova revelação que transborda de esperança. O novo revelará a você o antigo com frescor renovado. Olha só, quanta frase bonita, quanto veneno, né? Mas com palavras adocicadas, né? O novo revelará a você o antigo com frescor renovado. Então, queridos, esse é o mundo das seitas. São pessoas super inteligentes, não são ignorantes, são pessoas muito capacitadas com um QI alto, com uma eloquência incomparável. A eloquência é aquela arte de convencimento. A pessoa tem aquela lábia, o somebody love, que ele dá nó em pingo d'água. Então temos que ter cuidado, E continua aqui a seita de Los Angeles. Não permita dúvidas. Lance-se nas profundezas de Deus e não tema. A eternidade chegou. A pessoa pega um panfleto desse aí com o número do endereço. Se ela for um filhote de passarinho, como sempre brinco, com a boca aberta e recebendo tudo quanto é tipo de alimento, ela pega aquele endereço que está ali e vai e entra de cabeça. Então, meu querido irmão, não seja filhote de passarinho. Como eu sempre brinco, a mamãe passarinho vai botar alimento fresco e sadio na boca do seu filhotinho ali. Mas o ser humano, ele é mau. Ele vai colocar veneno. Então, não se aparte das escrituras. Não se aparte da fé original, da fé cristã. Não coloque homens num pedestal que ele não deve ser colocado. O seu pastor é homem de Deus, sim, mas ele não é Deus. Então mire em Cristo. O apóstolo Paulo, certa feita, trouxe uma palavra muito importante. Ele disse assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, se o teu pastor, se seu líder, se aquela pessoa que coordena a sua igreja, ele for realmente um imitador de Cristo, você pode imitá-lo. Agora, se ele não imita a Cristo, não imite a ele. É simples assim. Porque dentro das seitas há uma cegueira demoníaca. As pessoas imitam homens, pessoas pecadoras, mas que não tem como alvo ou como mira o Senhor Jesus. Não imitam a Cristo. Então, queridos, essas revelações quase sempre vêm de um líder divinamente inspirado, por assim dizer. Não são, mas que se dizem divinamente inspirados e suas palavras têm a mesma autoridade que a Bíblia, ou ainda maior que a própria palavra de Deus. É por isso que precisamos conhecer mais e mais a palavra de Deus para não sermos o quê? Enganados. Mais ainda, não basta somente crer na Bíblia como única de regra de fé e prática e, ao mesmo tempo, negligenciar a leitura. Tem gente que crê, mas não lê. Não, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu não leio a palavra de Deus. Então, é uma contradição aí em termos. Leia a palavra de Deus. Porque, queridos, as seitas, elas gostam de pessoas analfabetas de Bíblia. Já estou concluindo. Uma falsa base de salvação. A Bíblia, queridos, é clara, transparente em dizer que a salvação é pela graça mediante a fé, no sacrifício substitutivo de Cristo na cruz por nós. Isso é fato. Romanos 5, versículo 1 e 2, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então é muito transparente. Justificados pela fé. Fé não é fé na fé, não é fé no pensamento positivo, é fé em Cristo.
Gálatas 2, versículo 16 e 17 também diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela lei ninguém será justificado. E o que falar de Efésios 2, 8 e 9? Né? Pela graça você é salvo por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie, não é por obras. Queridos, é algo maravilhoso. A mensagem do Evangelho da Graça de Deus, da maneira como ela é apresentada nas Escrituras. Uma pessoa pode vir a Cristo sem dinheiro, pode vir sem obras humanas, sem vastas promessas, sem dinheiro no bolso, né? E aceitar a salvação que lhe foi integralmente comprada na cruz do Calvário. E quando alguém vem assim, com a fé humilde, então ela recebe esse dom de Deus, que é a vida eterna. Quando alguém crê no Evangelho, diz a Bíblia, ela recebe a vida eterna e ela é justificada aos olhos de Deus. Mas esse tipo de mensagem, queridos, ela é duramente atacada pelas seitas. Aqueles que querem promover sistemas religiosos escravizadores, eles ficam enfurecidos diante do gracioso oferecimento de Jesus Cristo, que confere o quê? A sua vida à alma entenebrecida pelo pecado, e isso sem qualquer forma de pagamento. É de graça, é gratuito. Porém, é absolutamente enlouquecedor para os promotores religiosos profissionais o fato de que Deus salva os indivíduos gratuitamente, exclusivamente por sua graça. É assustador, é desesperador para o líder de uma seita. Eles dizem: não, é muito fácil, vocês têm que fazer alguma coisa, tem que ter obra. O lema das seitas, queridos, é: fora da organização não existe salvação. Se um dia você for de uma igreja que o teu pastor disser isso para você, que se você sair daquela denominação, você perde a salvação, eu te aconselho, saia dali. Não fique, porque talvez é uma igreja cristã que se desviou, ou talvez o seu pastor se tornou um impostor. Desculpe as palavras, porque nenhum pastor cristão, homem de Deus, vai centralizar a salvação na sua denominação. Muito pelo contrário. Se você chegar para ele e falar: pastor, Deus me dirigiu para uma outra denominação, e se ele for homem de Deus, ele vai te abençoar. Não, minha irmã, vá. Se Deus te dirigiu, vá na paz, eu te abençoo. Agora, um impostor, ele vai querer que você fique presa àquele sistema ali. Não aceite isso, em nome de Jesus. Por quê? Porque o lema das seitas é: fora da organização não existe salvação. E quem não faz parte de seu grupo religioso não pode salvar-se. Dizem também que a salvação não é pela graça, mas pelas obras. Para as seitas, queridos, o que uma pessoa acredita não é tão importante, mas o que ela faz, isso é o que conta. É o que faz, porque eles pregam salvação por obras. Algumas seitas, por exemplo, exigem anos de serviço, horas semanais passadas em trabalhos, doações de dinheiro, práticas de estranhos encantamentos, recitações de cânticos e outros meios, queridos, para alcançarem o quê? A salvação. A seita Hare Krishna, por exemplo, eles dizem que para você ser salvo, basta que ouça ou cante Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna e Hare Hare Krishna. Fica igual um maluco, um debilóide, repetindo frases decoradas. Só assim você vai ser salvo. Nos primeiros anos do mormonismo, milhares de mormons aceitaram o espantoso envolvimento com a poligamia, porquanto eles estavam convencidos de que sua salvação dependia disso, deles se envolverem com várias mulheres. Até porque o fundador do mormonismo, Joseph Smith, teve nada mais, nada menos do que 27 esposas. Imagine, queridos,
27 sogras. Não é brincadeira não, hein? Não é brincadeira não. Então, queridos, poucas cenas são mais trágicas do que a alma de uma pessoa condenada e infeliz que busca aí uma falsa esperança de salvação, né, nas seitas, enquanto que Jesus oferece tudo isso como uma dádiva inteiramente gratuita. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nunca venhamos nos embrenhar, nos envolver com seitas diabólicas. E se você chega à conclusão que talvez seja membro de uma seita que se diz evangélica, então sai, mete o pé, sai fora. Não fique em um sistema opressor que te oprime, em vez de te deixar livre para adorar, livre para ler a Bíblia, livre para cultuar, que tudo seja para a glória de Deus. Amém? Pai Santo, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos tratando desse assunto tão delicado, Pai. Que o Senhor venha nos guardar nossa alma. Senhor, que o Senhor venha nos ensinar a cada momento em que abrirmos a Tua Palavra para ler, meditar, estudar. Que o Senhor venha se revelar para nós, Senhor. Precisamos ouvir a Sua voz. Dá-nos sensibilidade, Pai. Dá-nos sensibilidade. Livra-nos, Senhor, dos falsos profetas. Livra-nos, Senhor, daqueles que, mesmo em púlpitos chamados evangélicos, que são hereges. Tem misericórdia de nós, Pai. Não somos melhores do que ninguém. Por isso, dependemos de ouvir a Sua voz. Dá-nos sensibilidade. Dá-nos, Senhor, compreensão, sabedoria e discernimento para que possamos ser uma bênção em Tuas mãos, Senhor, aonde quer que o Senhor tenha nos plantado, seja qual for a denominação, que possamos ter unidade, Senhor, unidade para a glória do Teu nome.